fazer no caso das escolas que consideram essas festas culturais e que obrigam os alunos a participarem? Pastor Marcos. Então, é uma coisa assim, é uma artimanha mesmo, né? Porque você pega elementos da cultura e você introduz nessas festas para você torná-las mais palatáveis, né? Como falou o pastor Misael, no Nordeste, principalmente, é um excelente negócio, movimenta milhões. Nessa época do ano, essas festas, agora em tempos de pandemia, não tanto, mas quando não havia na pandemia, em tempos normais, elas são o principal combustível econômico das cidades. Então, por isso que ninguém abre mão, por conta do lucro que elas geram. Porém, meus queridos, nós temos que lembrar que nos tempos bíblicos, os artífices não abriam mão, né, da adoração aos falsos deuses por conta do lucro que gerava por meio da produção de ídolos, por meio dos cultos e do movimento das pessoas nos templos. Então, e a palavra de Deus nunca se prendeu a isso, sempre foi contrário. Nós temos que entender que festa junina não é cultura. Isso tem que ficar muito claro. Festa junina é religião, meus queridos. É religião, não cultura. E nós vivemos num país laico, com liberdade religiosa. O Fernando aqui colocou a questão do que os professores podem fazer. Veja, os professores têm que ensinar o que o currículo pede, mas existe uma coisa chamada currículo básico. Por exemplo, essa não é a única ingerência que a religião faz no sistema laico, desse laico de ensino no Brasil. Quando você pega a Páscoa também, se ensina uma Páscoa toda deturpada, com coelho, com ovo da Páscoa, com chocolate, nada tem a ver realmente com a história bíblica. Né? Então, o professor pode falar isso, só que ele não está preso e restrito a falar apenas isso. Ele pode também falar sobre como a Bíblia conta a história, como as outras religiões contam a história. E é necessário que se faça isso, porque o propósito da escola é trazer informação, é trazer conteúdo para o aluno. Então, os professores têm que entender que eles não são presos a falar apenas cartilha. E se alguém pegar e tentar forçar isso, eu acho que tem que ter aí uma manifestação contrária. Agora, quanto a nós pais, nós precisamos criar um movimento e levantar a nossa voz, porque nós não podemos ser forçados a ver nossos filhos tendo que participar dessa festa com o falso discurso de que é cultural. Não é cultural, como a gente pôde perceber durante todo esse programa, é religioso. E nós, pais e famílias, temos o direito e devemos nos posicionar e exigir que se cumpra a Constituição. O Estado é laico, ele deve dar voz a todas as religiões. Não estou falando que deve simplesmente esquecer, né, as festas juninas. Estou falando que ela tem que dar voz para que aqueles que não concordam possam não participar. Não se trata de cultura, se trata de religião. A questão é que para a religião dominante, a religião majoritária no Brasil, né, e aqueles que fazem os currículos que pertencem a essa religião, infelizmente, essas pessoas tratam como cultura porque para eles interessa. Agora, quando a gente pega algum elemento cultural, alguma coisa da palavra de Deus, quando a gente pega alguma coisa do protestantismo, por exemplo, essas pessoas vão cortar, vão falar que os evangélicos, os protestantes, eles são sectários, eles perseguem outras religiões. Quer dizer, eles não perseguem, né? Quando eles inventam algo que dizem ser cultural e obrigam as outras religiões a obedecer, eles não perseguem, eles não usam de força. Mas quando é conosco, né, nós somos sectários, nós somos estreitos, nós não damos, nós não aceitamos a liberdade. Então você vê como é que é o jogo político aí nessa área. Então aqui eu faço um apelo a
todas as famílias, a todos que realmente creem na palavra. Vamos ser fiéis à palavra de Deus. Vamos iniciar um movimento e declarar, olha, de festa religiosa que eu não concordo, que a palavra de Deus não aprova, meus filhos não vão participar. Não podem ser penalizados, tem que se oferecer outras alternativas e essas coisas têm que ser colocadas no lugar delas. São religião e não cultura. Isso precisa ficar muito claro para todos.